Salve nação e o vexame do Flamengo! Um Flamengo acovardado, apático, acomodado no resultado. Um time com nível técnico do Flamengo não pode fazer um segundo tempo ridículo como fez contra o Ceará. Pilhado detonou a atitude bizarra do goleiro do Flamengo após baita vexame. Que segundo tempo ridículo do Flamengo contra o Ceará. Além da falha do Rossi, que saiu igual uma barata tonta no gol do Pedro Raul, um Flamengo acovardado, apático, acomodado no resultado. Um time com nível técnico do Flamengo não pode fazer um segundo tempo ridículo como fez contra o Ceará. Foi pressionado por um Ceará que tem um time muito mais fraco, tem um time muito mais barato. E o Flamengo, que poupou tanto na Copa do Brasil, que tem tanta prioridade no Campeonato Brasileiro, não podia ter uma atuação tão apática e sem criatividade como aconteceu no segundo tempo. Isso tem que ser cobrado, até porque é uma diferença que eu vejo. Eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, mas uma diferença que eu vejo muito fundamental entre o trabalho do Jorge Jesus e o do Felipe Luiz é que o Jorge Jesus, ele não parava de atacar. Ele não parava de mostrar superioridade, de sufocar o adversário. E o Flamengo hoje, e em algumas outras oportunidades, quando vence, tá acomodando, tá se retrancando para não sofrer o gol. O Flamengo é superior ao Ceará. O Flamengo não precisava deixar de jogar, abdicar de jogar no segundo tempo. Poderia ter corrido mais atrás do resultado, como correu no primeiro tempo, que perdeu chances claras ainda depois do gol. Então, tem que ser criticada a atuação ridícula do Flamengo no segundo tempo, além da falha do Rossi, né, gente? Não pode um goleiro profissional sair daquele jeito, todo estabanado, sem nem saber aonde tá a bola, depois pulando atrasado. Um segundo tempo para se esquecer. Na boa, não dá para aceitar um segundo tempo ridículo como teve o Flamengo hoje contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Era um jogo, pelo que acontecia no primeiro tempo, razoavelmente tranquilo para o Flamengo. Flamengo criando, Flamengo sem sofrer sustos, Flamengo pressionando o adversário. Aí o Flamengo vai para o intervalo, volta sem o Arrascaeta. E na boa, que futebol pobre. Um Flamengo que tem Plata, Bruno Henrique, Saul, Samuel Lino. Tem um futebol pobre, Jorginho, que teve no segundo tempo com a saída do Arrascaeta, não dá para levar na normalidade. Gente, isso é um problema muito sério desse Flamengo. Porque o Felipe Luiz, ele faz um bom trabalho? Sim, ele faz um bom trabalho. Tem que ser elogiado o trabalho do Felipe Luiz? Claro que tem. Só que se nós quisermos comparar esse Flamengo com o Flamengo do Jorge Jesus, que o Felipe Luiz já falou que se inspira várias vezes, ele fica muito abaixo. Por que ele fica muito abaixo? Porque o Jorge Jesus, quando ele construía o resultado, quando ele vencia, ele não parava de atacar. Ele não parava de sufocar o adversário. Ele não parava de amedrontar o adversário. O adversário não se animava num jogo contra o Flamengo do Jorge Jesus. E hoje, o Flamengo foi pressionado no segundo tempo por um time muito mais fraco que o dele. O Ceará, com todo o respeito, é um Ceará que faz uma excelente campanha, mas é um time muito mais fraco que o Flamengo, gente. E o Flamengo foi pressionado pelo Ceará. O Flamengo se acomodou no resultado. O Flamengo parou de criar, o Flamengo parou de atacar, o Flamengo parou de mostrar tesão, porra, no jogo. Tem que ser criticado, porque se ficar essa babação de não poder nunca criticar o trabalho do Felipe Luiz, o time pode acomodar. E hoje, no segundo tempo, tem que ser questionado o trabalho do Felipe Luiz. Hoje, no segundo tempo, tem. Por que o Flamengo parou de criar? Por que o Flamengo parou de pressionar? Por que o Flamengo recuou? Por que o Flamengo deixou o adversário gostar do jogo? Que é o que eu falo. Flamengo do Jorge Jesus não tinha isso, meu amigo. Se ele pegava um adversário mais fraco, dentro ou fora de casa, ele encurralava o adversário. Ele não deixava o adversário respirar. Aí o Flamengo vai para o intervalo com a vitória, vai com mais pontos, vai com a vantagem no resultado para o intervalo. Um jogo que era
razoavelmente tranquilo para o Flamengo. E aí o Flamengo tem o segundo tempo ridículo que teve. Eu digo e repito, um segundo tempo ridículo. Além da falha do Rossi, que eu sempre falei, tem gente que me questiona, que me critica, porque eu digo que o Rossi não é goleiro para Flamengo. O Rossi já teve momentos bons, Rossi já teve lampejos nesse time do Flamengo, mas, cara, é nítido que o Rossi é um goleiro estabanado. É nítido que o Rossi é um goleiro muitas vezes perdido. A saída dele do gol hoje foi uma saída ridícula. É saída de goleiro de pelada. E quase que ele entregou a paçoca de novo numa falta que teve ali na lateral esquerda. Logo em seguida, eu digo, o Rossi é o vilão desse Flamengo? Não. Mas eu não acho o Rossi goleiro para ser titular de um elenco galáctico como esse do Flamengo, tá? Não acho. Não mudo minha opinião. E hoje falhou feio. E para mim, no último jogo contra o Atlético Mineiro, foi um chute a queima-roupa? Foi. Mas também era defensável. Tá. Felipe Luiz falou, quando chegou no Flamengo, que queria um futebol ofensivo, que queria pregar um Flamengo com a mentalidade dele. E não está sendo isso que a gente está vendo do Flamengo, hein? Nos principais momentos aí, Libertadores foi horrível a primeira fase do Flamengo. Alguns jogos do Brasileiro estão sendo aí já torturantes. Esse Flamengo precisa se reencontrar. E aí, nação, tem que culpar o Felipe Luiz, sim. E os jogadores também. Pô, poupou pra quê, então, no meio de semana? Além de ter poupado, perdeu pro Atlético Mineiro, tá em desvantagem no confronto da Copa do Brasil e não ganhou do Ceará. Tinha que ter ganhado, é aquilo que eu falo aqui sempre no canal. O Flamengo tem a obrigação de jogar contra essas equipes e vencer. O Ceará tá fazendo uma boa competição, não é fácil jogar no Castelão. Mesmo assim, diante de tudo isso, o Flamengo tem um time milionário, é pra ganhar. Não à toa montou esse elenco, é 3, 4 jogadores por posição. É jogador ganhando 2 milhões, é jogador ganhando um salário astronômico. Precisa vencer o Ceará, poupou pra isso, tinha que ter ganho, ó. Falha bizarra, grotesca do Rossi. Pode colocar na conta do goleiro aí. Cara, é impressionante como o Flamengo tem dificuldade de propor jogo quando pega equipes que jogam atrás da linha da bola. E tem uma desvantagem agora, né? O Felipe Luiz tem esse jogo impositivo, um jogo pra frente, gosta de enfrentar o adversário de igual para igual, é um pouco mais fácil quando o adversário é atacado. Mas, cara, se a gente prestar atenção em treinadores que gostam também desse estilo de jogo, Sampaoli, Jorge Jesus, mano, os caras gostavam até melhor, pra eles era melhor, pra eles era até mais fácil quando um time vinha recuado. Era 5, 6, flamenguista lembra, o time do Jorge Jesus era assim, do Sampaoli também, o time do Santos era assim. Então, cara, ó, é inadmissível. Inadmissível você não vencer o Ceará num jogo como esse. Teria que vencer. Poupou pra quê? Poupou pra ganhar. E mesmo assim não ganhou. Mas ó, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber qual é a tua visão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Concorda comigo? Foi vergonha? Pode colocar na conta do Rossi? Quero saber, hein? Através dos comentários. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!